Bom, na aula passada, eu havia conversado com vocês sobre o banho do recém-nascido, enviei o vídeo com a técnica correta. Quando vocês forem, né, ou dar banho em algum recém-nascido, tiverem dúvidas quanto à temperatura da água, quanto algum tipo de técnica, vocês podem me procurar, tá? Alguns alunos, quando têm dúvida de alguma coisa pessoal, né, ou algo do sentido, eles sempre me procuram para tirar dúvida. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida quanto a alguma coisa, vocês me procurem, tá? Que daí eu ajudo vocês mesmo depois de vocês estarem formados, não tem problema não, tá? Anota aí o meu número e quando vocês precisarem é só entrar em contato, tá bom? Bom, na aula passada eu havia conversado com vocês sobre o banho correto do recém-nascido dado na maternidade, né? Enviei um link do vídeo, tá? Para vocês assistirem o vídeo quando vocês quiserem, tá? É aquele link que tá lá. E aquele link que tá lá é de uma profissional mesmo. Então, aquele vídeo que tá lá é de uma profissional de maternidade, tá? Se vocês observarem, é a mesma técnica. Hoje eu vou passar para vocês a técnica de higienização do coto umbilical. Vou passar rapidinho, porque é um vídeo curto, mas é para vocês verem como que se limpa corretamente um cordão umbilical. Por quê? Porque hoje em dia as mães estão fazendo muito errado, elas estão pegando um chumaço de algodão e não usando o cotonete, que é a haste flexível de algodão. Então elas não estão usando a haste flexível de algodão, elas estão usando um chumaço de algodão. Então elas pegam o chumaço de algodão, jogam o álcool 70 e passa na barriguinha do bebê, e passa ali no coto umbilical, junto com a barriga ali do bebê. E aí está causando uma hipiremia, um vermelhidão na barriga do bebê, e elas estão tendo que dar entrada, né, no pronto atendimento ou marcar consulta com o pediatra, porque a barriga do bebê está ficando toda machucada. Aí elas chegam lá falando assim: ah, eu não sei o que aconteceu. Né? Realmente elas não sabem o que aconteceu, mas o que fez a barriga do bebê ficar toda machucada foi a forma errada na utilização e limpeza do álcool 70 aí no coto umbilical. Tá? Então, vou mostrar para vocês a técnica correta. É a técnica que vocês têm que mostrar para os pais que é a correta. Então, hoje, pessoas, a internet ela é um veículo de comunicação muito grande. Só que às vezes os pais não sabem usar corretamente a internet porque a gente tem muitas coisas na internet que ensinam de forma errada. Igual ensina a dar banho recém-nascido em ofurô, isso é errado. Ensina a dar banho recém-nascido de toalha, isso é errado. Por quê? Porque o recém-nascido ele tem que ser um banho muito rápido, para que a troca de calor seja a mínima possível, tá? Então, o que vocês podem utilizar quanto à internet para ajudar essas mães, no caso, pega o e-mail da mãe, né? Vocês podem conversar com a equipe do hospital, né? Com a equipe aí da área de maternidade de vocês, e bolar uma estratégia de estar enviando os vídeos corretos, feito até por vocês mesmo do hospital. Então, vocês criarem vídeos, né, com vocês e tá enviando para essas mães via e-mail os vídeos corretos, com o banho de leito, desculpa, com o banho recém-nascido, o vídeo correto para troca de fralda, o vídeo correto para higienização do coto umbilical, né? E também tem, mais para frente, quando a gente chegar em pediatria, eu vou conversar com vocês o que normalmente uma mãe é obrigada a levar o bebê para o pronto-socorro. O que faz uma mãe levar um bebê para fora de casa? Então, bebezinhos que apresentam febre, né, diarreia. Então, isso aí tudo seria interessante dar de instrução para as mães dentro de uma maternidade, tá bom? Então, vou passar agora para vocês o videozinho do coto umbilical, tá? Fazendo o curativo do coto umbilical. Vamos ao curativo do coto umbilical, que deve ser realizado no mínimo 3 vezes ao dia. Antes de realizá-lo, lave bem as suas mãos. Para o curativo, utilize apenas hastes flexíveis e álcool a 70%.
Limpe a base e o coto com a ponta da haste umedecida com o álcool no sentido horário. A queda do coto umbilical ocorre normalmente entre o 7º e 10º dia após o nascimento. Quando está para cair, pode ocorrer um pequeno sangramento. Neste caso, limpe-o mais vezes. Após a queda, continue realizando o curativo na região da cicatriz umbilical, até perceber que não há mais nenhum tipo de secreção. O bebê não sente dor quando você realiza o curativo. E ainda, nunca cubra o coto com nenhum material, deixe apenas a fralda sobre o mesmo. Após a queda do coto, se observar que a cicatriz ficou alta, pode ser que seja uma hérnia umbilical, situação muito comum, que na maioria das vezes se resolve sem nenhum tipo de intervenção. O pediatra acompanhará a evolução nas consultas de rotina. Nunca coloque nada sobre o umbigo para tentar colocá-lo para dentro. Então, pessoas, essa é a técnica correta, tá? De limpeza do cordão umbilical. Eu vou mostrar para vocês um banho de ofurô. Rapidinho, só para vocês verem como é que é, tá? Para quem nunca viu, né, o que é banho de ofurô? Ofurô é um baldezinho que a pessoa compra, né? Próprio, é um baldezinho, e fica com a criança imersa naquele baldezinho por horas. Pessoas, não é bom para recém-nascido, tá? Não é bom porque existe excesso de troca de temperatura. O recém-nascido não pode haver esse excesso de troca. Mas, professor, é um meio ambiente igual era no útero. Não, pessoas, no útero ele não ficava com a cabeça para fora, sentindo a cabeça fria e o corpo quente. Então, não é a mesma coisa, tá? Eu não aconselho a isso. Por isso que eu falo, tem muita coisa na internet, tem muita coisa que não vale a pena, tá bom? Vou mostrar para vocês. É muito pequenininho. Esse aqui é o tum-tub. Hã? Esse daqui é a sensação de retorno ao útero. Ah, é? Por isso que se acalma, assim. Eu vi isso na revista. É? Caramba. Olha só. Quietinho. Gosto desse. Qual o nome dela? Letícia. Seja bem-vinda, É, Letícia. Lelê. Tá sentindo a barriguinha da mamãe? Então, olha que calma. Tranquilidade. Nossa.
Bom, pessoas, ela fica quietinha porque a água está quente. Só que está ocorrendo aí mudança de temperatura, porque o corpo está quente, ou seja, ele está acima de 37 graus, porque nós temos 37 graus, ela está esquentando o corpo, porém a cabeça fica para o lado de fora, entendeu? Então a gente tem duas mudanças de temperatura, a cabeça e o corpo. Isso aí o hipotálamo acaba reconhecendo como algo estranho para o nosso organismo. Então, pessoas, não se faz. O ideal é um banho muito rápido, um banho de 5 minutinhos, rapidinho, já secar o bebezinho e colocar ele em roupa seca, tá? A partir do momento que o bebê nasce, ele deixa de ser um bebê aquático, porque até o momento ele vivia dentro do útero com água dentro. Só que a partir do momento que ele nasce, ele passa a respirar. As funções vitais dele passam a ser diferentes. Então, não tem por que ficar colocando o bebezinho dentro de ofurô, recém-nascido dentro de ofurô, tá? Então, eu não recomendo, eu peço que vocês também conversem com as mães, que não é recomendável nenhuma outra técnica a não ser aquela do banho rápido no recém-nascido, 1 mês de vida, tá bom? Então, tomem muito cuidado quanto a isso. Bom, e se a criança, se começar a ficar dando banho de ofurô depois de 1 mês e a criança começar a apresentar problemas respiratórios, também pode cortar, entendeu? Porque normalmente o problema respiratório está vindo advindo dessas imersões constantes, tá bom? O que as pessoas não entendem muitas das vezes é que a gente fala, mas está quentinho. Não interessa se está quentinho, a mudança de temperatura ela está existindo, entendeu? O hipotálamo não vai reconhecer, é porque está quentinho. O corpo pode estar quentinho, mas a cabeça não. Então as pessoas às vezes não entendem isso, entendeu? Então o ideal, pessoas, é um banho rápido, um banho seco, pronto e acabou, tá bom? Vocês vão ver um outro tipo de banho, ele é conhecido como banho terapêutico. É um banho que as pessoas dão, né? E a criança realmente não chora. Por quê? Porque está num ambiente aquecido. Só que é um banho muito demorado. E esse banho demorado que pode vir a dar problemas respiratórios para essa criança, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que é esse banho de fralda, tá? Também é um banho bastante divulgado pela internet. A linguinha. E aí, no caso, se ela tiver com um pouquinho de gases, assim, esse banho também ajuda, né? Ajuda bastante. Se quiser for fazer com chazinho de camomila, sabe? E aí, como é que faz? Coloca o chá na água? Você faz um chá, põe na água e deixa ela. Põe mais? Tá bom. Deixa ela curtir, sabe, a água. Um banho terapêutico mesmo. Ralar o pé, né? Falou pra, quando for dar banho, sabonete, deixar num potinho, que só molha a pontinha dos dedos pra ficar mais prático. Às vezes tá só, né? Ah, é. Já tá bem sequinho, né? Já, O umbigo dela. bem. Hoje é o quê? O quinto dia dela? Sexto? Sexto, né? Não, quinto. Quinto. Quinto dia. Que gostoso, né? O fato de ter nascido na água deixa um pouco mais tranquila também com relação à água ou não? Ó, eu acredito que sim, porque tem bebê que chora. Mesmo no banho de fralda. Chora bastante. E aqui, tem que lavar bem aqui, senão assa, né? Ah, o pescocinho, né? Ainda mais que ela é papudinha.
E sabe que a fralda é bom também? Que ela não escorrega tanto, sabe? Que ela tem um corpo bem lisinho. Nossa, que bem gostoso, né? Bom, pessoas, esse é o banho de fralda. Aí a mãe ela vai virar esse bebê, né? A mãe assim, a enfermeira, né, que tá explicando. Ela vai virar esse bebê, tá? E não é um banho adequado. Aqui é a segunda parte do banho, que ela vira e dá banho nas costas. Então, apesar de ser um banho terapêutico que pode pôr camomila na água, então a internet ela vai fazer isso com a mãe. Ela vai falar assim: olha, você pode botar uma música, você pode botar uma camomila na água, né? Pode fazer uma cromoterapia, colocar uma luz no quarto, verde, azul, sei lá, violeta. E daí você dá o banho terapêutico na criança. Só que você vê que o tempo inteiro a criança ela tá fazendo troca de temperatura, cabeça molhada, entendeu? Ah, mas não tem corrente de ar. Mesmo se não tiver, a temperatura nossa é 37, não pode oscilar. E a temperatura do ambiente é 27. Então você imagina, nós somos 37, o ambiente é 27, a gente tem que ficar lutando contra o ambiente com a cabeça molhada ainda. Então, assim, pessoas, para quem não tem o conhecimento, né, de fisiologia, de anatomia, às vezes peca nisso aí. Aí a criança fica doente com problemas respiratórios. Então, não pode. Recém-nascido é só banho, aquele rapidinho, com aquela técnica cabeça e corpo. Outra coisa, não há necessidade de se lavar a cabeça todos os dias, pessoas, tá? A não ser que a cabeça do neném seja uma cabeça muito cabeluda, produza muito óleo para não virar uma cabeça seborreica, que é aquela com aquelas caspas, aquele sebo. Tá? Então, quando a criança ela tem, né, uma tendência a ter o cabelo muito oleoso, ter essa seborreia na cabeça, sim, é aconselhável dar o banho e lavar a cabeça. Porém, a cabeça tem que ser lavada de dia. E, se possível, né, secar um pouco, deixá-la secar no sol. Mas não é pegar o recém-nascido e levar o recém-nascido para o sol para secar a cabeça, não é isso. O próprio solzinho da janela do quarto serve aí para poder secar mais rápido um pouquinho essa cabeça desse recém-nascido, porque o recém-nascido não pode pegar correntes de ar. Outra coisa, o recém-nascido só pode sair de casa a partir de 3 meses de vida. Então, eu só posso ir com ele na varanda, eu só posso ir na casa do meu sogro, da minha sogra, a partir de 3 meses de vida. Até 3 meses, receber o menos de visita possível, receber o menos de parente possível. Não ficar tocando na criança, beijando a criança. Então, tudo isso é muito importante para a vida desse bebê. Porque senão ele vai acabar lá batendo na porta da internação pediátrica lá, tá bom? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse bebê. Normalmente a gente leva ele nas consultas pediátricas, tá? Normalmente quando a gente faz isso, o ideal é tampar direitinho todo o bebezinho para poder fazer as consultas, não levar ele todo peladinho, com as pernas descobertas, cabeça descoberta. Não precisa ele estar todo ele muito agasalhado. Hoje nós temos mantinhas e roupinhas feitas de algodão, próprio para clima quente, tá? Mas ele não precisa estar nu das pernas. Então, assim, eu aconselhava, se for levar um médico, por exemplo, que ele vá com um macacãozinho, vai com uma touquinha de tecido leve, uma mantinha de tecido leve, mas não que vá de body, aqueles bodyzinhos que as pernas ficam pro lado de fora, a cabeça fica pro lado de fora, entendeu? Então, se for levar ao pediatra, leve ele com as partes, né, coberto, tá? E com tecidos leves, visto que a gente mora em um país tropical, um país quente, tá? Eh, Essas coisas são muito importantes porque muitas crianças ficam doentes. Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma aluna falando, professora, dá uma olhada nessa respiração. Você acha que precisa levar ao médico ou eu posso fazer lavagem nasal em casa? Olha só, lavagem nasal.
Lavagem nasal é com aquela seringa. Então, ó, lavagem nasal com a seringa. Eu vou mostrar para vocês, tá? Fala para o pessoal o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai limpar o nariz, gente. Você gosta? Aham. Por quê? Que é importante. Pra não ficar doente. Então a gente vai usar o quê? Um soro. Mas eu Vem com a gente. Então, assim, nós como isso aí, pessoas, é um procedimento de técnico de enfermagem, um procedimento técnico, um procedimento médico. Isso aí é um procedimento que ele pode ser feito, só que o que a gente tem que trabalhar é evitar que isso ocorra. Então, o que está acontecendo com essa menininha para ela estar produzindo tanta secreção assim? Será que não é um ar-condicionado? Será que não é um ventilador? Será que a mãe não está lavando a cabeça dessa criança e deixando a cabeça dela molhada? Então, o que está levando essa menininha a esse excesso de produção de secreção? Então, a gente trabalha dessa linha, a gente trabalha para evitar produção de secreção e não para ficar realizando técnicas hospitalares na criança, tá? E aí ela me mandou essa mensagem, né? Falou assim, professora, o que que eu devo fazer? Né? Porque a neném, ela tá com... Aqui, vou mostrar aqui numa recém-nascido para vocês verem. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Maior volume, vídeos que eu já prontos, pode ser até o soro fisiológico da roupa, ele sempre tem em casa, ou algum, porque isso vai fazer com que a higiene nasal com Ela tá usando outra coisa. Aí, a seringa, olha a seringa. Nossa, agora uma narina, agora outra. a bichinha parece Você que vê que não é engoliu. fácil, eu sei. Todo mundo Aspirou fala, tudo. é uma guerra, mas isso vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Ah, eu vou te contar. Enfim, aí você acha um monte, tá Oi, vendo? As pessoal, mães, tudo bem? isso virou uma Pra quem não me conhece- febre entre as mães, Oi, galera, tudo essa bem? lavagem Gente, hoje nasal, eu ó. vim aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza. Faço aquele vírus e bactérias que o sorinho vá pro ouvido deles, tá? Porque senão pode levar a secreção lá pro ouvido. Então vamos fazer assim, vamos mostrar como está? Vamos mostrar pra galera como é que a gente faz, ó. Essa daqui costuma se espernear, vamos ver. Vira aqui pra mãe, ó, ó. Vira aqui pra mãe, ó. Aí! 1, 2, 3 e... E pessoas, a impressão que dá é que quanto mais faz esse procedimento, mais secreção a criança produz. A pessoa fica escrava da seringa. Existem crianças hoje que estão usando seringa de 20 ml para lavar nariz. E as mães acham o máximo, entendeu? Então, voltando ao assunto, a moça me mandou uma mensagem mostrando a criança, né? E a criança, ela estava com aba de nariz e estava fazendo um chiado. Aí ela perguntou, professora, você acha que eu devo levar ela no médico ou fico fazendo lavagem nasal em casa? Pessoas. E a testa da criança, eu percebi que tinha uma hiperemia na testa, né? Isso é sinal de sinusite. Então, a criança, não necessariamente ela está só com congestão nasal, ela pode estar apresentando sinusite.
Então tem que levar ao pediatra, não é ficar fazendo esses tipos de procedimento em casa, e um procedimento vicioso, entendeu? Em que a mãe fica fazendo, fazendo, e a criança produzindo, produzindo secreção, produzindo secreção. A secreção parece que só aumenta a produção. Como eu falei, hoje em dia tem mães utilizando seringa de 20 ml na criança. Por quê? Porque faz esse procedimento desde quando ela era recém-nascida. E por que não mudou, então, as manobras de banho, mudou as manobras de corrente de ar, diminuiu o número de visitas, guardou mais essa criança dentro de casa? Então, assim, é muito difícil, né? Por isso que eu falo com vocês, tenham muito cuidado com o que vocês vão falar para as mães. Ah, fazem a técnica da seringuinha. Sim, faz a técnica da seringuinha. Aí a criança está com sinusite, por exemplo, o soro não vai chegar, não vai lavar os sinos, porque os sinos são buracos, são ossos com ar dentro, na cavidade frontal, na cavidade da maxila, entendeu? E se a criança está apresentando sinusite, não vai resolver, só vai ficar piorando o quadro da criança dentro de casa. Então, assim, quando chegarem algum WhatsApp para vocês, alguma pergunta do sentido, ah, ô fulana, você é técnica de enfermagem. O que eu devo fazer? Procura um pediatra, entendeu? Se o pediatra prescrever a lavagem nasal por 7 dias, será lavagem nasal por 7 dias e não por 30, 40 ou o resto da vida da criança lavando o nariz da criança, entendeu? Então, isso é muito complicado, porque às vezes os pais não entendem, entendeu? Mas quem entende de de fisiologia, entende de anatomia, esse é o correto, tá bom? E, infelizmente, a gente tentar trabalhar o que leva essas crianças a essa produção de secreção. Porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem muito o problema da piscina. Por quê? Porque muitas famílias têm piscina, porque são muitos apartamentos com piscina hoje. Então, muitas entradas aí no pronto atendimento são de crianças com problemas respiratórios advindo do uso contínuo da piscina. Só que alguns pais não sabem, não sei por quê, alguns pais não sabem que é isso. E aí dá continuidade ao uso da piscina. A gente acha exagero, mas normalmente a piscina só deveria ser utilizada, né? Normalmente é recomendável somente a partir do 5º ano de vida. Só a partir de 5 anos. Por quê? Porque tem pais que faz churrasco e deixa a criança na piscina o dia inteiro. E depois vai dormir aí no ventilador ou no ar-condicionado. E aí vai para o pronto atendimento, não tem outra solução. Entendeu? Ou é aquela criança que fica com secreção contínua, fica falando nasal, né? Fala anasalado, fala pelo nariz. Por quê? Porque já a secreção é contínua, né? Crônico já. Então, alguns pais nem ligam. Então, fica muito complicado. A gente tem que tentar combater isso aí, tá? E uma forma de vocês combaterem, se vocês forem trabalhar em maternidade, é aconselhar os pais a um banho rápido, a um banho limpo, apesar de ter na internet banhos terapêuticos, banhos de ofurô ou algo do sentido, vocês só podem realizar o banho rápido do recém-nascido, tá? Alguns pais não entendem, mas é assim que vocês vão falar, tá joia? Bom, então, quanto ao banho, a gente termina, né, a questão do banho por aqui por hoje, né? Aqui eu passei para vocês, né, sobre o primeiro banho. Tem aqui o banho de fralda que eu passei para vocês. Trocando fralda, eu vou mostrar um vídeo de trocar fralda, né? Porque às vezes tem pessoas que nunca teve neném, não sabe como às vezes troca uma fralda de forma correta, né? Mas eu vou passar porque eu tenho aqui para mostrar para vocês, então vou passar como que é trocando a fralda de forma correta, tá? Que também é uma forma de vocês também ensinarem aos pais, né? Que às vezes a gente tem adolescente de 14 anos, 15 anos aí, que tem neném assim, tá bom? Que não sabe. Trocando a fralda do seu bebê. É hora de trocar a fralda do seu bebê. Escolha um local firme e que tenha espaço suficiente para o bebê e o material de toalete. Deixe tudo à mão, porque você não poderá sair e deixar o bebê sozinho. Antes da troca, lave bem as suas mãos.
Utilize algodão e água morna para higienizar a região coberta pela fralda ou lenço umedecido sem fragrância, próprio para recém-nascidos. Se necessário, utilize uma pequena quantidade de óleo de amêndoas para facilitar esta limpeza. Nas meninas, passe o algodão umedecido ou lenço umedecido sem fragrância próprio para recém-nascidos de cima para baixo. Inclusive, afaste os grandes lábios para retirar resíduos de urina e fezes. É hora de trocar a... Melhorou? Um pouco. Trocando a fralda do seu bebê. É hora de trocar a fralda do seu bebê. Escolha um local firme e que tenha espaço suficiente para o bebê e o material de toalete. Deixe tudo à mão, porque você não poderá sair e deixar o bebê sozinho. Antes da troca, lave bem as suas mãos. Utilize algodão e água morna para higienizar a região coberta pela fralda ou lenço umedecido sem fragrância, próprio para recém-nascidos. Se necessário, utilize uma pequena quantidade de óleo de amêndoas para facilitar esta limpeza. Nas meninas, passe o algodão umedecido ou lenço umedecido sem fragrância próprio para recém-nascidos de cima para baixo. Inclusive, afaste os grandes lábios para retirar resíduos de urina e fezes. Nos meninos, limpe a bolsa escrotal e afaste delicadamente a pele sobre a ponta do pênis para realizar a higiene. Nos primeiros dias, a menina pode apresentar um pequeno sangramento ou secreção vaginal, como um corrimento. Isso não deve ser motivo de preocupação e é causado pela passagem de hormônios da mãe para o bebê, desaparecendo após alguns dias. Depois da troca da fralda, vamos vestir o seu bebê. Comece com o body ou a camiseta. Com cuidado ao passar pela cabecinha do bebê. Apoie a nuca com sua mão. Atenção ao abotoamento para não beliscá-lo. Vista um braço de cada vez, levantando ligeiramente a lateral do corpo. A quantidade de roupa depende da temperatura do dia, mas o bebê deverá estar mais agasalhado que você. Sempre sem exageros. Evite gorros e luvas. Bom, pessoas, então, 8h41. Importante mesmo falar sobre não ter fragrância, porque hoje eu tenho sinusite e tenho alergia por causa da minha mãe. Era mamãe bebê dos pés à cabeça. É, e te deu alergia pelo excesso de perfume? Pelo excesso, aham. Entendi. É importante não usar perfume, né? Não ter esse excesso aí de fragrâncias, tá bom? Mas, por exemplo, hoje a gente tem lenço umedecido sem fragrância, hipoalergênico. Só que se a mãe for utilizar, por quê? Porque o lenço umedecido, além de ficar mais em conta do que o algodão, porque o algodão ele não é barato, tá? O algodão ele é um pouco caro. E o lenço umedecido, né, ele é úmido, já é umidificado, então a mãe não precisa esquentar a água, botar na garrafa térmica, tá? É mais trabalho para a mãe. Então hoje a gente tem lenços hipoalergênicos sem cheiro, próprio para recém-nascido. Esses lenços umedecidos, a mãe vai observar se não vai ficar hiperemiado, se não vai dar alergia. Se não der alergia, ela pode continuar. Agora, se der alergia, ela tem que passar só para o algodão com água. Entendeu? É porque algumas crianças têm alergia, outras não têm. Então tem que observar isso aí, tá bom? Bom, pessoas, deixa eu ver aqui a nossa próxima aula, para a gente pelo menos dar uma entradinha, né, quanto à próxima aula.
Eu vou estar passando uma atividade depois para vocês. Vou estar planejando aqui e vou estar passando uma atividade. Bom, pessoas, a nossa próxima aula vai ser sobre sonda, tá? Vou conversar com vocês sobre sonda gástrica. O que que vem a ser sonda gástrica, tá? A sonda nasogástrica ou orogástrica é para crianças que não conseguem se alimentar sozinhas. Aí as pessoas perguntam assim, professora, por que que na UTI tem tanto bebezinho com sonda para receber alimentação na UTI? Porque esses bebezinhos de UTI, normalmente eles são prematuros. E os prematuros não têm força de sucção. Ou seja, se você botar o dedo assim, ó, na boca do prematuro, ele não faz nada. Ele não suga. Ele não é igual aquela criança que você põe o dedo e ela fica chupando o dedo. Ele não tem esse poder, ele não tem esse reflexo, chamado reflexo de sucção. Então você põe ali, ou é muito pouco esboçado, aparece muito pouco, tá? Então você põe o dedo na boca de um prematuro e ele fica assim. Pessoas, se você botar ele no peito, o peito, às vezes o mamilo da mulher é maior do que a boca dele. Então ele não sabe sugar. O prematuro não sabe sugar. Então como é que ele vai se alimentar? Se a gente for botar na seringa, ele engasga. Então, se você botar na seringa, ele fica com a linguinha assim, botando para fora tudo. Então ele não sabe engolir, ele não tem esses reflexos de deglutir, de sugar. Então ele não sabe fazer essas coisas ainda porque ele é prematuro. Então há necessidade de se passar uma sonda até o estômago para ele poder receber o leite pela sonda, tá? As sondas, pessoas, elas são muito fininhas. Eu vou ver se eu tenho aqui em casa. Vou separar para mostrar para vocês na próxima aula. Deixa eu até mostrar aqui. É porque às vezes não dá para ver o tamanho. Mas ela é muito fininha. Vou ver se eu consigo aqui só para vocês terem mais ou menos uma noção. Eu queria ver se aparecia assim, para vocês verem. Deixa eu ver se essa aqui dá para ver. Ela é muito fininha, entendeu? Tentando mostrar na figura. Uma sondinha, ela é muito pequenininha. Eu tenho aqui em casa, eu vou só procurar, tá vendo? Essa foto aqui, ela mostra bem direitinho. É porque não tem como dar zoom. Mas ela é muito fininha. É diferente da sonda que vocês usam no adulto, tá? Ela é uma sonda bem fina, tá? Bom, e daí a gente utiliza essa sondinha fininha, né, no bebezinho, para ele poder se alimentar. E a gente vai tentando fazer o desmame da sonda. A gente vai tentando tirar a sonda. Como a gente tenta tirar essa sonda? Ofertando o leite ou na seringuinha, ou ofertando leite no copinho, tá? Para que ele não precise mais usar a sonda. Então, normalmente é assim que é feito, tá? A gente vai ter uma aula sobre isso. A aula sobre sondagem, né, do recém-nascido, ela é uma aula bem completa. Vocês, como técnico de enfermagem, vocês não fazem mais a inserção da sonda, tá? A partir de 2014 saiu aí, né, uma resolução do COFEM que impede aos técnicos de enfermagem a passagem de sonda, tá? Que antes podia, hoje não pode mais. Então, o técnico não passa sonda. O técnico administra o leite. Aí eu vou mostrar para vocês como que é a técnica de administração do leite, como que é a inserção da sonda, apesar de vocês não realizarem. A gente tem que aprender como que faz a fixação da sonda. Então, na nossa aula prática, eu mostro para vocês como que se insere a sonda e vocês, né, a gente faz todo mundo junto, né? Cada aluno faz a técnica de passagem do leite, como que dá o leite pela sonda. E também a gente aprende a fazer fixações de sonda, porque é o que vocês fazem. Quando às vezes uma fixação sai, vocês têm que aprender a fazer outra, né, para que a sonda não seja retirada. Então a gente também eu ensino vocês a como que faz fixações de sonda.
porque tem diversas técnicas para fixação de sonda. A gente vai ver aqui. Eu posso, na próxima aula, já deixar separado aqui os materiais que eu ensino para vocês por aqui, pelo vídeo, tá? Aí vocês tentam pegar mais ou menos em casa, que quando a gente tiver oportunidade, a gente faz as práticas. Tá bom, pessoas? Bom, a nossa aula de hoje, ela foi bem curtinha, né? E eu vou ver se eu passo isso aqui também para vocês, ó. Então, quem puder aí em casa, né, tá em casa, arrumar um bonequinho e um paninho desse aqui, qualquer paninho quadrado, para a gente poder estar fazendo a técnica junto do pacotinho do bebê, tá? Na próxima aula. E aí eu vou organizar alguns materiais de prática aqui para estar mostrando para vocês como que funciona. Tá bom, pessoas? E daí nossa aula hoje termina um pouquinho mais cedo, né? 8h48, mas é para não ter que embolar o assunto. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão do banho do recém-nascido? Com certeza vocês devem ter algum pouco de receio, né? Por isso é importante a gente fazer a prática, né? E aquilo que eu falei, se vocês tiverem algum familiar ou um parente que tem um recém-nascido para que vocês possam, né, aproveitar isso aí para usar a técnica, fazer da técnica correta, igual eu mandei pelo WhatsApp, é de extrema importância. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí quanto ao banho, a técnica do banho, é só me falar, tá bom? O importante é quando vocês forem trabalhar em maternidade, vocês trabalhem em equipe, mas de uma forma de equipe, não de mostrar que você sabe fazer, mas uma forma de você ser capaz de orientar a mãe a fazer. Muito mais que você saber dar o banho, é você passar esse conhecimento para os pais poderem levar isso para casa. Não adianta nada você saber a técnica e não saber transmitir a técnica para eles, tá bom? Então, se vocês não tiverem condições de passar por e-mail, por um vídeo, façam por escrito, né? Hoje em dia, se organiza aí como equipe hospitalar, façam impressos, né? Pode ser até impresso em papel ofício que seja, mas que descreva a técnica do banho através do papel ofício e que a mãe faça o banho de forma adequada em casa com a criança, sem esse chuvaréu de coisas erradas que a gente encontra às vezes na internet, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Bom, pessoas, então é isso. Não, tá tudo bem. Então tá. Então a gente termina por aqui a nossa aula e amanhã a gente dá continuidade em sonda, tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Até para vocês, até amanhã. Até, tchau, beijo. Tchau, beijo. O Espírito Santo de Deus revele, manifeste ao teu coração quem são as pessoas que deves ter a graça de perdoar. Se coloque na presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo te mostrará, por um sentimento, por uma imagem, por uma memória, uma lembrança, as pessoas que deves perdoar. Perdoar é o maior dom da medicina do céu, revelado a nós pelo médico dos médicos, o Senhor Jesus. O perdão é uma fonte de cura profunda, também as nossas enfermidades físicas, emocionais, cura de nossos sentimentos, nossas emoções.
Nós cristãos ainda perdoamos muito pouco. Temos apego ao orgulho, ao nosso respeito humano. E profunda dificuldade em perdoar quem nos feriu. É necessário pedir ao Espírito Santo esse dom. É necessário perdoar não somente as pessoas que sinto falta dentro do meu coração, mas também as pessoas que o Espírito Santo lhe revela que devem ser perdoadas. Sejam vivas ou falecidas. O Evangelho do Senhor Jesus é claríssimo sobre a necessidade suprema de perdoar para sermos cheios do Espírito Santo. Se desejas mesmo ter o coração do Pai que está nos céus, precisas perdoar sempre. E se for preciso, sempre a mesma pessoa. Mesmo que ela não mostre arrependimento, teu perdão chegue antes do arrependimento dela. Seu perdão deve ser gratuito, decidido, pronto a ser renovado, mesmo que te custe a humilhação. O fruto do perdão será profundamente maior do que sua humilhação em perdoar. Não faça pacto com as mentiras de Satanás, o orgulho, que foi o pecado interior dos demônios. O orgulho, o império da razão, o seu eu. Pelo contrário, receba as medicinas do céu, as curas que o Espírito Santo deseja lhe oferecer pela beleza do perdão e da misericórdia. Espírito Santo, revele ao profundo do nosso coração quem temos que perdoar e como temos que perdoar. Os passos desse perdão, a oração por essa pessoa, o contato com essa pessoa, a ida ao encontro dessa pessoa. Espírito Santo, nos mostre quem devemos perdoar e o modo de perdoar, que é tão importante. E que Satanás não entre nesse caminho, mas que o teu modo, Espírito Santo, de nos ensinar a quem perdoar e como perdoar, seja uma escola de amor dentro do nosso coração. Espírito Santo, te pedimos essa graça nesse dia. Gratidão, Espírito Santo, e que a vida de Jesus se manifeste em nós. O Espírito Santo de Deus revele, manifeste ao teu coração quem são as pessoas que deves ter a graça de perdoar.
se coloque na presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo te mostrará, por um sentimento, por uma imagem, por